Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de Santo Irineu, bispo de Leão e mártir, grande defensor da fé e promotor da paz, a liturgia nos propõe um trecho do Gênesis em que Abraão intercede junto a Deus pela cidade de Sodoma, cujo pecado é muito grande. O clamor do pecado de Sodoma chegou aos céus. É o pecado do homossexualismo, que passou a ser chamado, por causa da cidade, sodomia. O Senhor está para destruir a cidade, mas Abraão intercede até onde pode, pedindo a Deus que poupe a cidade onde mora o seu sobrinho Ló e a sua família. Começa dizendo que Deus poderia poupar a cidade se encontrasse lá 50 justos. Depois desce o número para 45, 40, 30, 20, 10. E o Senhor diz que se encontrasse 10 justos, pouparia a cidade por causa dos 10. Se Deus vai destruir a cidade, é porque não encontrou sequer 10 justos. E os justos que ele encontrou, a saber, a família de Ló, ele vai retirar da cidade antes de destruí-la. Esta é uma doutrina da nossa solidariedade com os irmãos. O nosso bem pode fazer com que o castigo divino se aplaque, e o nosso mal pode enfraquecer toda a Igreja. Somos corresponsáveis uns pelos outros, membros do mesmo corpo de Cristo, que é a Igreja. O Evangelho fala hoje da vocação. Duas pessoas querem seguir Jesus. Um é um mestre da lei, mas Jesus adverte que segui-lo não é cômodo. As aves do céu têm seus ninhos e as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro quer seguir, mas quer que Jesus espere a morte do seu pai, que já está idoso, para depois de sepultá-lo, seguir a Jesus. Jesus diz: segue-me, e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Até mesmo as amizades mais íntimas, os afetos familiares, não se podem antepor ao seguimento de Jesus. Jesus é exigente, Jesus é intransigente, e o chamado dele não admite demora. O santo que celebramos, Irineu, nasceu em Esmirna, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Morto no ano 202, mais ou menos, ele pertence ainda àquela primeira geração dos padres ditos apostólicos, e foi um grande teólogo que combateu as heresias da sua época, em especial o gnosticismo, mas também ele foi um pacificador. Irineu quer dizer pacífico. Ele buscou a concórdia. Quando havia entre o Oriente e o Ocidente uma discordância sobre a celebração da data da Páscoa, e o Papa São Vítor ameaçou excomungar os do Oriente, caso não adotassem o dia de domingo para a celebração da Páscoa, porque os do Oriente adotavam o dia 14 do mês de Nissan, mesmo que não caísse no domingo, e havia uma discordância na data da celebração. Santo Irineu disse ao Papa respeitosamente que concordava com ele, que a data deveria ser no domingo de verdade, mas pedia que ele não excomungasse os outros por causa disso. A caridade, a tolerância deveria prevalecer. É um bom exemplo para nós. São Vítor seguiu o conselho dele e não deixou de ser santo, São Vítor. Nós também devemos, sempre que possível, favorecer a paz. Quando a paz depende da renúncia de um direito nosso, devemos renunciar imediatamente. Quando a paz depende de nós suportarmos com paciência as fraquezas do próximo ou guardarmos silêncio, devemos suportar e silenciar. O que nós nunca devemos fazer é promover a paz que o mundo nos dá, aquela paz que custa cometer pecado. A paz de quem se omite em denunciar, a paz de quem não corrige,
a paz de quem não luta contra o mal. Esta paz é o mundo que traz, não é a paz de Cristo, não é a paz interior, não é a paz que ele prometeu e não é a paz de que nós gozaremos no céu. Que Maria Santíssima, Rainha da Paz, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.